Amém. Glória a Deus. Vamos ter hoje uma pregação, né? Uma palavra de Deus, pode vir. A minha esposa, a irmã, a pastora Nilza. Vamos ficar de pé só um minutinho. Eu creio que o Senhor tem nessa manhã uma palavra toda especial para cada um de nós. E para isso, cada um de nós viemos à casa do Senhor, para que Ele falasse, para que Ele fale aos nossos corações. Eu creio que, eu não sei a pregação. Olha só, ela pediu para tirar uma cópia, eu não quis ler, não quis olhar, mas eu tenho certeza que aquilo que o Senhor falou ao coração dela, é aquilo que ela vive, é aquilo que nós vivemos na nossa casa e que passamos isso para os nossos filhos, eu tenho certeza. E que assim o Senhor, falando ao coração dela, eu creio que vai servir para cada um de nós. Amém? Então, oremos, pedindo a Deus para que isso aconteça nessa manhã. Querido Deus, eterno Pai, nos colocamos mais uma vez em Tua presença, Senhor, para pedir, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha estar conosco, ó Pai, não só nessa manhã, mas vivendo em nossos corações. Fala, Senhor, através da Tua serva, Senhor, que ela seja um canal de bênção nessa manhã, que ela seja a boca de profeta, de fato, ó Pai, na Tua casa, e que o Senhor fale profundamente conosco. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, graça e paz. Amém. Nós vamos fazer a leitura sentados, né? Porque a gente está com uma certa idade, a gente fica cansado de ficar o tempo todo em pé. Então, vamos manter a gente sentado, porque a gente vai folhear um pouco a Bíblia, tá? Nos últimos domingos, eu tenho notado assim que Deus tem falado muito com as mulheres que estão pregando. Eu acho que desde a pregação da Valquíria, a pastora Maria Antônia, estão usando o Velho Testamento. Que a gente escuta muito pregação sobre o Novo Testamento, muito, né, de cura, tal, libertação, mas o Velho, ele traz muitas mensagens boas, atuais para a nossa vida. E hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre o Velho Testamento, amém? Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Levítico 1. A gente vai falar Levítico 1, depois a gente vai para o 2, tá? É só um versículo de cada, fica bem rapidinho. Levítico 1, e o versículo é o 3. Acharam aí? Velho Testamento, depois de Êxodo. É fácil achar, né? Apocalipse que é mais difícil, né? Achar lá no fundo. Então, Levítico 1, 3. Amém? Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha, a porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade perante o Senhor. Agora você vira a página da sua Bíblia para Levítico 2, 13. E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. Ainda em Levítico, pula lá para o capítulo 6. 13. 6, 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Agora você vai dar uma puladinha lá para Deuteronômio. Números, Deuteronômio. Deuteronômio 4, 24. 4, 24. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Amém? Então, todos esses textos que nós lemos falam o quê? De holocausto, de reconciliação com Deus. Então, o que era o holocausto? Era exatamente essa reconciliação dos pecados que o homem fazia para Deus. Ou seja, era um sacrifício. Então, no holocausto, é uma palavra também utilizada, na época com os judeus, né, esse sacrifício que era feito para a remissão dos pecados, e o holocausto também foi usado na Segunda Guerra Mundial.
né, com a morte de cerca de 6 milhões de judeus nos campos de concentração, né, que foram exterminados. Então, é um termo usado em 2 momentos. Um, para se redimir dos pecados, e o outro, infelizmente, para pecar mais, né, porque matou gente. Bom, no altar, nesse momento aí do Holocausto, a gente tinha alguns elementos indispensáveis, bons para essa reconciliação que Deus, assim, minuciosamente, ele descreve no livro ali de Levítico, orientou Moisés a fazer tudo isso detalhadamente. Deus é um Deus, assim, que gosta das coisas bem feitas, gosta de detalhar, né? E quais seriam esses elementos? Altar, sacrifício, fogo. E os outros ingredientes que a gente vai citar. O altar, no Velho Testamento, era o quê? Esse local onde eles colocavam incenso, o animal, e isso era oferecido ao Senhor. É adoração a Deus, é comunhão a Deus, é comunhão com o Senhor. É pedir perdão dos pecados. Então, era ali que o Senhor dava a sua provisão. Na igreja atual, onde que é esse altar? Onde a gente está pregando a palavra. Quando a mesa é colocada aqui para a celebração da ceia, isso é o altar. Tá? Muitos povos da antiguidade, outras culturas, faziam esse altar em pedra. Uma mesa, uma plataforma suspensa do solo, onde ali era sacrificado animais, nem tanto. Os povos pré-colombianos sacrificavam crianças e pessoas. Então, era uma forma de adorar os deuses deles. Tá? Bom, então a gente vê aí o altar, como que é a descrição do altar hoje em dia. Tá? Então, a gente já entendeu aqui que a mesa e o altar que pregamos é o altar atual. Outro elemento, sacrifício. Fazer algo sagrado, trazer algo à presença de Deus. Quando eu me proponho a trazer algo à presença de Deus, esse é o sacrifício. É mostrar o meu amor, minha dedicação, minha entrega da minha vida para Deus, pedindo perdão dos meus pecados, pedindo perdão daquilo que eu fiz errado. Então, esse é o sacrifício. No Velho Testamento, a gente vê ali, usavam animais, não é? Cordeiros, ovelhas, pombos. E também tinha o sacrifício feito de manjares, que entrava cevada, entrava azeite, grãos, pão. Então, 2 tipos de sacrifício. Hoje você não precisa fazer isso. Né? Jesus já foi esse cordeiro que sacrificou sua vida por nós. Então não precisa mais. Haja também animal, né? Para todo mundo vir trazer um cordeiro e sacrificar. Né? Ia ficar em extinção muita ovelha por aí. Tá? Então a gente não precisa, porque o cordeiro já foi entregue por nós naquele altar lá na cruz. Tá? Bom, vocês lembram da história de Caim e Abel? Lembram? Lá no Gênesis. Eles prestaram um holocausto, um sacrifício a Deus. Caim ofereceu o que ele plantava, os frutos da terra. E o seu irmão Abel, uma ovelha. Quando eles fizeram todo o sacrifício, todo o ritual, Deus se agradou da oferta de quem? De Abel e não de Caim. Aí você pode pensar, mas será que estava errado o que ele ofereceu? Não, não foi o elemento que estava errado. Foi a forma que ofereceu. Será que Caim estava com o coração sedento, pronto para oferecer a Deus aquele sacrifício? Ou fez por inveja do irmão que também estava fazendo? Será que ele não fez por obrigação? Porque o outro ia fazer, era um ritual obrigado. Quantas vezes a gente tem feito coisas por obrigação na casa de Deus? Deus não quer isso. Deus quer trabalho voluntário, trabalho com amor, com dedicação. E aí, veja a consequência. Como que eu sei que o Caim fez uma oferta assim que não agradou a Deus, que estava com inveja? Lembra depois o que ele fez? Lembram? Matou seu irmão. Então a gente vê que o coração dele não estava puro, dedicado a fazer aquilo para Deus. Era uma coisa, assim, rotineira. É como você trabalha e bate o ponto, rotina. Né? E ele estava fazendo aquilo por um ritual, e não com amor e dedicação no seu coração. Deus vê o coração. Nós que vemos o exterior, mas Deus vê lá dentro. Como era esse sacrifício? E Caim, o sacrifício dele não agradou a Deus. E o terceiro fogo, é o fogo. O terceiro elemento é o fogo. Esse é o que simboliza o poder de Deus.
né? O poder de Deus, ele manda fogo. Deus manda fogo para consumir aquele sacrifício, né? E ninguém pode fazer por obrigação, e sim por amor, um trabalho voluntário. Lembra de Romanos 1? O que fala Romanos 1 não, desculpa, 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Esse versículo é forte para as nossas vidas, para a vida do cristão. Se todo mundo olhar para ele, ler e fizer o que ele fala, Paulo ele está falando aí que a gente não presta um culto porque eu estou louco, estou desmemoriado. Não, ele fala aí que a gente está prestando um culto com a razão, com a nossa inteligência, com nossa dedicação, com o meu domínio próprio. Eu não estou fazendo um culto, ou prestando um culto, ou um sacrifício a Deus de qualquer jeito. É pela minha inteligência, pela minha capacidade de inteligência, que eu estou prestando esse culto a Ele. Amém? E o versículo 2 de Romanos 12 continua. Aí ele dá um puxão de orelha, que não pode mais puxar a orelha de ninguém, né? Mas dá um puxão de orelha. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conformar com o mundo. Tanta gente está se conformando com as coisas do mundo, adorando as coisas do mundo, gostando. Algo novo surge e você vai lá, curte ou começa a fazer igual. Então, essas coisas estão agradando os cristãos. E está errado. A gente não tem que seguir a moda do mundo. A gente tem que seguir os padrões escritos na Bíblia, seguir o cristianismo verdadeiro. Você quer ter uma vida saudável, que agrade a Deus, faça aquilo que Deus manda você fazer. Se você corre disso, porque o homem sofre, o cristão, a gente escuta muito falar assim, o crente sofre muito, ser crente, ser cristão é difícil, passa por muita provação, que não sei o quê, não sei o quê. Olha, desculpa falar, eu não me sinto tão provada assim, não me sinto assim, passando por tanto sacrifício assim. Os poucos que a gente passou foi por questões assim normais, né? Não foi aquele deserto, né, que a gente pregou, né? Não foi aquela coisa difícil, tá? Então a gente não pode se conformar com esse mundo. Transformar, o que é transformar? Se renovar o nosso entendimento. E aí a gente vai experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Por que a gente não experimenta isso que o versículo fala? Porque a gente acaba fazendo a nossa própria vontade e não a vontade de Deus. E aí vem sim as tempestades, vem as provas, porque a gente não quer apresentar o sacrifício certo, ideal para Deus, aquele que chega a Ele com cheiro suave, agradável e perfeito a Deus, tá? Então, aí, hoje nós sacrificamos animais? Não sacrificamos animais. Não sacrificamos pessoas também, né? Muitos povos pararam com esse costume faz tempo. É minha vida nesse altar. Eu vou ser o sacrifício. É eu que sou colocada ali no altar, para que eu possa dizer não aos desejos carnais, não à vontade própria, não às coisas que os outros ficam me influenciando. Eu tenho que dizer não. Eu acho que é a palavrinha assim, até quando a gente é mãe, está educando os filhos, é difícil falar, né? Não. A gente até ensinar a criança, não, a criança fica, a gente faz assim e fala não, né? E a gente vai educando a criança, não. A gente escutou mais na nossa vida o não, muitas vezes, do que o sim, né? E na vida do cristão, você vai ter que falar muito não. Não para os seus filhos, não para os seus amigos, não para o seu marido, para a sua esposa, não. É uma palavra muito utilizada no mundo cristão. Porque a gente tem que ser esse sacrifício, dizer não aos desejos carnais, não à vontade própria, não ao pecado. E a gente tem que buscar o quê? A santificação. O que é a santificação? É você dizer não ao mundo. Não se conformar com o mundo e as coisas que o mundo está fazendo. Aí sim você vai buscar a santificação. Ser cheio do Espírito Santo. Ser aquele copo que você coloca debaixo da torneira, ou leite, né? Quando a gente esquece ele transborda. Você tem que ser assim, cheio do Espírito Santo. Transbordar
o amor de Deus. As pessoas veem em você o amor de Deus. Vê que você tem uma vida diferente. Não ser crente camaleão, né? Onde está, muda. Onde está, vai mudando. Eu estou num ambiente, opa, vou fazer o que o ambiente está fazendo. Vou no outro. É um não. É um não que às vezes você tem que fazer. Ser cristão, muitas vezes, é até largar alguns da família. Abandonar alguns da família. Que não querem andar com você. Mas se você ficar andando com eles, vão te atrapalhar. E muitas vezes a gente tem que se afastar até dos parentes. Até das pessoas que estão atrapalhando a nossa caminhada para Cristo. Muitas vezes a gente tem que falar não até para a família. Tá? Mas aí, nesse sacrifício todo, né, no altar, no sacrifício, no fogo, tem uma coisa muito importante que a gente leu no livro aqui de Levítico. O sal. Sal hoje é tão importante, só que hoje estão querendo tirar do nosso paladar, né? O médico fala, diminui o sal, é uma colherzinha de chá por dia. Nossa, toda comida que a gente fizer uma colherzinha de chá, é pouco, né? E tem gente que faz assim, tudo bem. Comida muito salgada, faz mal, né? Então, a gente tem que cuidar do coração, do colesterol, pressão alta. E aí, a gente vai dosando o sal. Mas o sal, antigamente, era uma coisa tão importante que, na Idade Média, ele era valor de troca. O salário era pago em sal. Você trabalhava o dia lá e paga. Seu pagamento aqui, sal. Hoje, você gostaria de ganhar em sal? Claro que não, vocês estão falando para você até diminuir o sal. Mas, na época, o sal era muito precioso. Havia, dentro das especiarias, a pimenta do reino, os temperos, tal, o sal também era um elemento importante. Não existia aquilo. A comida apodrecia, fedia. E o sal foi um elemento importante. Então, a figura do sal aí é o quê? Lealdade, fidelidade, vida de comunhão total com Deus. Então, o sal é importante. Não é à toa que Deus mandou lá, Moisés, coloca sal ali no sacrifício. Aquele animal tinha que ser consumido todinho, queimado todinho, todas as partes. Tá? Então, ali o sal é importante. Mas eu procurei e não achei nenhum que falasse do outro elemento que Deus proíbe ter no sacrifício. É o fermento. Para quem faz pão, né? Divanir, Marli, Valquíria, eu faço pão, né? Fiz essa semana, tá? O pão, ele passa por uma transformação através do fermento. Né? Vocês já ouviram falar que tem aquele fermento de garrafa? Ele também passa por um processo até fica bom para crescer. Mas hoje tem um fermento, né? A propaganda aí da farinha, a gente vai fazer fermento. Aí tem vários fermentos, né? O biológico é rápido, o fresco é mais, né? O processo é demorado, tal. Então tem o fermento, a fermentação. Mas Deus fala não ao fermento para o sacrifício, porque ele significa impureza, pecado. O que é o fermento? É um fungo. Bactéria. E esse conjunto de fungos, de bactérias, forma as enzimas. E essa enzima vai atacar o glúten do pão e fazer o pão crescer, aquela massa. Tanto que a gente sova a massa, tritura, né? A gente desconta toda a raiva na massa e tal. E aí ela fica ali descansando. Nesse processo de descansar, o que a massa vai fazer? Ela vai ser transformada, ela vai crescer. Aí depois que ela cresce, é engraçado, né? Eu sou meio ansiosa, eu nunca deixo esse processo. A gente tem que deixar 30 minutos crescer, depois vai, tira o ar da massa, faz o pão e deixa crescer de novo. Eu não, já faço logo e deixo crescer tudo de uma vez. Né? Então, tem esse processo. Então, tudo é uma transformação. O fermento transforma. Tá? O fermento transforma. O que a gente vê aí? Fermento é pecado, é impureza. Deus não queria nada com fermento no sacrifício, porque é a transformação. O pecado é assim. Quando ele nos aparece para nós, ele é bonito, belo, gostoso, lindo, maravilhoso. Mas depois, ele fica azedo. Às vezes nem presta mais. Lembra Davi? Quando Davi pecou, ele era agradável aos olhos dele. Né, o pecadinho, foi agradável, foi bom, ele se reconciliou com Deus, mas mesmo assim ele sofreu as consequências daquele erro. Sua família, seus filhos, o seu casamento, o seu filho daquele relacionamento, tudo sofreram as consequências da desobediência a Deus. Ali foi o quê? O fermento.
Ele viu que era agradável aos olhos dele, mas não fez aquilo que era agradável aos olhos de Deus. E ali havia fermento. E Deus não se agradou. E ele, mesmo se reconciliando, sofreu as consequências. Mesmo que você peque, peça perdão, tem as consequências às vezes. Eu sempre falo assim, tem pessoas que têm vícios a vida toda. Aí lá na frente aparece com câncer. Tem um câncer. E culpa Deus. Por que Deus? Por quê? Por que Deus me permite? Quantas pessoas estão hoje sofrendo de algumas doenças terminais e culpando Deus por isso? Será que foi Deus ou consequência daquilo que você fez e daquilo que você escolheu? Muitas vezes é nossas escolhas, nossas próprias escolhas que trazem essas consequências. E aí é muito mais fácil culpar o Criador. E muitas vezes a doença vem, não é por que vem, mas para que vem. Tem muita doença que vem para glorificar a Deus, para ser um meio, um canal de outros se salvarem, para outros ouvirem a palavra de Deus. Eu lembro que minha irmã estava lá na UTI, ela nunca ficou em coma, nunca ficou entubada. E ali naquela UTI, se você já for na UTI, você já foi, né, na UTI, é uma ala grande, um quarto grande, cheio de maca, e você tem que dividir o ambiente com um monte de gente que está, às vezes, pior que você. E ali, ela usava aquele meio ali, aquele local para evangelizar. E pregava, todo dia. Pregava para enfermeiro, para médico, e vai pregando, pregando. Até ficar um mês lá, pregando para todo mundo, e voltou para casa. E veio a falecer. Então, ali foi o quê? Foi um momento usado por Deus. Ela se deixou usar por Deus, né? E Deus fez a obra ali. Muitos ouviram a palavra de Deus. Se creram, se vão aceitar, o Espírito Santo que vai trabalhar. Mas ela fez a obra dela enquanto estava viva. Então, veja que o fermento aí é tão terrível na vida nossa, do sacrifício que nós estamos dedicando a Deus, que aí a gente vai tocar em algumas feridas. E ver ainda onde tem esse fermento. Se em festa de cristão tem bebida alcoólica, tem fermento. Se você abre sua geladeira e tem bebida alcoólica, tem fermento. Se você compra e não paga as suas dívidas, tem fermento. Se as suas redes sociais só tem calúnia, fofoca, você dando joinha para coisa que não presta, tem fermento. Se o seu casamento não está bem, está brigando, seu casamento está em crise, tem fermento. Tudo tem jeito nessa vida. Com Deus, a gente consegue restaurar tudo. Tudo que está sendo acabado, Deus restaura. Tenha fé nisso. Né? Comentários de ódio, que às vezes a gente fica comentando. Viver um padrão social que não condiz com os nossos recursos financeiros, para mostrar para os outros que a gente tem, que é oba-oba, mas a gente não está ali, está passando necessidade, tem fermento. Tem fermento. Se tem fermento nesse altar, não vai ter fogo. O fogo não vai ali consumir, Deus não vai mandar fogo para consumir, porque tem coisas que estão desagradando a Deus. Lembre-se que você tem que ser o exemplo dentro da sua casa, para os seus filhos, para os seus parentes. Eles têm que ver que você é diferente, que não tem fermento no seu relacionamento com Deus. Tenha sal, tenha fogo. O fogo que Deus manda, que faz com que você tenha comunhão com Deus o tempo todo, tá? Os churrasqueiros aqui presentes, alguns gostam de comer, né, Carlão? Mas tem que gostar de assar também. Os churrasqueiros presentes sabem que quando coloca a grelha, prepara o carvão, né? O homem não gosta dessa parte porque eu acho que suja muito a mão, né? O carvão e tal. Prepara, ele não vai montuar a carne. Se ele montuar a carne dentro da grelha, o que vai acontecer? O fogo não vai passar. E não vai assar aquela carne. Aí você vai servir para os seus convidados uma carne crua, mal assada, porque a carne ficou toda empilhada. Né? É assim que tem que ser o quê? A nossa vida. Nós temos que colocar em ordem a nossa vida. Se você quer ser esse sacrifício, ter um sacrifício digno de fogo, bota ordem na sua casa. Coloque ordem na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, no seu casamento, no relacionamento com seus amigos, no trabalho.
coloque em ordem as suas finanças. Você, às vezes, está com problema financeiro. Por quê? Porque, às vezes, você está gastando muito mais do que recebe. E aí não tem planejamento e você está sofrendo. Então, coloque ordem. Quando você colocar ordem em tudo isso, Deus vai se agradar e o fogo vai descer. E o fogo vai consumir tudo aquilo. Porque você vai ser o quê? O sacrifício vivo, agradável e perfeito para Deus. Né? Coloque, então, ordem em tudo que você faz. É difícil? Sim. Porque a gente tem que dizer não a muita coisa. Dizer não ao eu pessoal. A nossa vontade própria. Matar o eu é tão difícil. É mais fácil você matar um bichinho que está ali subindo no teu pé. Mas matar o eu, a tua vontade, os teus desejos carnais, é tão difícil. Por isso que se fala muito. Seguir a Cristo é um caminho difícil, árduo, mas leva para a glória de Deus. Leva para a vida eterna. Vale a pena todo esse sacrifício aqui? Vale, vale. E eu sempre falo assim, né? Está até terminando a novela Apocalipse, né? Foi uma novela que retrata o livro de Apocalipse. E ali a gente vê o pessoal sendo, que ficou depois do arrebatamento, eles sofreram muito. Eu falei, eu quero ir no arrebatamento, logo, logo, vou ficar para ver todo aquele sofrimento, a marca e tudo mais? Não. Por quê? Essas pessoas que se envolvem com muita coisa, se conformam com o mundo, é mais fácil essas ficarem depois do arrebatamento. Porque gosta das coisas do mundo e, opa, eu vou deixar de consumir? Imagina, eu quero consumir. Opa, eu vou deixar de comer? Né? E aí fica dando o sim a essas coisas. E aí Deus não se agrada. Não, você tem que dizer não a essas coisas, para que quando vier o arrebatamento, a igreja esteja pronta, ser levada, né? Ser levada para o precioso, o lar precioso que Deus tem preparado para nós. Tá? É isso que a gente tem que almejar. Então, tem que ter tudo em ordem nesse sacrifício. Então, vamos recapitular. Igual o pastor faz, o pastor Estevão gosta de recapitular, e o professor também gosta. Então, nesse holocausto, a gente tem o altar, tem o sacrifício, tem o fogo e esses ingredientes. Sal, sempre. Fermento, jamais. Nós somos esse sacrifício. Então, diga sim às coisas de Deus, diga sim à vontade de Deus e não à sua. Tá? Bota ordem em tudo, na sua vida, no seu relacionamento, no seu casamento, no seu relacionamento com os seus amigos, nas suas finanças. Você vai ter fogo e vai se agradar. Deus vai agradar de você. Esse fogo vai arder continuamente na sua vida. Eu não estou falando de sapatinho de fogo, ou, né? Eu até explico, falar línguas, porque falar línguas é um processo. Né? Nem todos vão ser acariciados, né? ou receber esse dom de línguas. Porque o dom de línguas edifica nós mesmos. Quando a gente recebe a língua, né, dos anjos, a língua celestial, aquilo edifica tanto, você pode passar horas e horas orando em línguas e não vai se cansar. Não vai se cansar. Mas tem outros dons, a gente só fala em dom de língua, mas tem outros dons, né? Os dons, os frutos do Espírito que você pode receber. Que você é um instrumento na mão de Deus. Pode estar recebendo esses dons espirituais de outras maneiras. Até tirar um copinho de água que está caído no chão, você está servindo a Deus. Você está fazendo alguma coisa para a obra de Deus. Limpar o templo, fazer alguma coisa. Você está servindo a Deus. Você está dando o seu tempo para as coisas de Deus. Isso é mordomia do tempo, que muitos desconhecem. Então, a gente tem que seguir um padrão, sim, do cristianismo, onde a gente tem que estar fazendo aquilo que agrada a Deus, fazendo coisas para Deus e não para esse mundo. Tá bom? Então, o fogo, esse elemento que não vai se apagar de você, é porque você vai ter uma vida digna para receber esse fogo. Se tem alguém aqui hoje que está com problemas assim, em relacionamentos, tanto no casamento, finanças, vai lá no seu quarto, no aconchego do seu lar, lá, do seu quarto, sozinho. Clame a Deus. Entregue esse problema a Deus. Às vezes a gente fica carregando um fardo tão pesado nas nossas costas que a gente não consegue suportar. O nosso peso não aguenta, fisicamente não aguenta aquele peso. E você vive com nó no pescoço, com angústia no peito, achando que está até infartando.
Não, é porque você não está bem com alguma coisa. Entrega a Deus esse problema. Faça com que Deus resolva para você. Você não tem que resolver nada. Se você estiver disposto a entregar na mão de Deus o seu problema, Ele vai resolver. Ele vai curar as feridas que você tem no seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa. Ele vai cicatrizar. A vida de casado não é fácil. Quem vive 50 anos, parabéns. Mais de 50 anos, parabéns. Porque eu sei que eles passaram por muitas provas. Provas de todos os tipos dentro desse casamento. Mas Deus estava presente ali o tempo todo, ajudando, auxiliando para que eles tivessem um bom relacionamento. E cultivando mais coisas boas. Nós temos que dar exemplo para esses jovens, esses casais mais novos, os que não casaram, que a vida de casado vale a pena sim. A sociedade está pregando que não vale a pena. Que não vale a pena casar, não vale a pena ter filhos. Né? Tá pregando, é melhor ter um pet. Tem gente que tem meia dúzia de pet e não tem um filho. Né? E gasta muito mais com os pets do que com o filho. E o filho é bênção na nossa vida. É Deus que Deus. E Deus, você vai ser o mordomo ali para administrar também a educação desse filho. Cuidar desse filho, porque Deus vai cobrar tudo que a gente está nas nossas mãos para nós cuidarmos, para nós tomarmos conta. Nós somos o mordomo aqui na terra. Então nós vamos ter que prestar conta a Deus de tudo que a gente está nas mãos para administrar. E os nossos filhos também. Então ensine o caminho do Senhor para ele. Eu venho de uma família evangélica. Meu pai era bem católico e se converteu quando conheceu minha mãe, que era evangélica. Tá? E aí nós fomos criados dentro do evangelho. Então, eu nunca tive prazer em ficar com as coisas do mundo, ou ver, ou estar com as coisas do mundo. É claro que a gente pega aquela fase assim, que quer ir para a festinha de amigo, né? Que tem bebida alcoólica e tudo mais, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E ali a gente resiste e vai na festinha, mas depois a gente vê que aquele ambiente não é saudável, não é agradável a nós, a estar naquele lugar. Tem festa até na família, né? Festa de Natal, Ano Novo que vai chegar. Você se junta a familiada toda lá e aí começa, todo mundo rindo. Uma vez eu achei interessante que lá em casa a gente reuniu um grupo de familiares, que a minha família é grande, e aí todo mundo rindo, e um colega da minha sobrinha ligou e falou, e aí, tá todo mundo bêbado aí, só vê risada aí, só estou escutando risada. Ela falou, pior que não, tá tudo sóbrio, é assim mesmo. Então, a bebida é uma alegria passageira, não traz alegria, traz é vício, e vício não agrada a Deus, vício desagrada a Deus nesse altar. Né? Então, a alegria nossa, ela tem que ser constante. Então, essas coisas materiais, essas coisas aí que os outros acham que está dando alegria, é falsa. É aquela coisa bonitinha do pecado, né? Se você vê um copo de bebida, nossa, que bonito, né? Eu não sei vocês, as meninas, quando a gente brincava de casinha, porque hoje as meninas não brincam mais de casinha. A gente brincava de casinha, a gente fazia até imitando uísque, né? Bebida com chá e tal, porque a gente via na televisão, achava bonito aquilo. Mas depois a gente viu que aquilo não tem nada a ver. Né? Eu não preciso daquilo para ser feliz, para ser alguém. Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus. Jesus se sacrificou por nós. Quando você colocar isso na sua mente, que o sacrifício no altar foi dado por Deus, entregar seu único filho para morrer por você, por nós, esse é o melhor presente que qualquer pessoa poderia receber. E nós estaremos assim, sendo alimentados por esse grande amor que Deus deu por nós, enviando o seu filho para morrer na cruz por nós. Que cada um aqui de vocês receba essa mensagem, não como um puxão de orelha, que tem mensagem que às vezes fala assim, opa, essa foi puxão de orelha, é o cajado. Mas o pastor de ovelha tem que usar o cajado. Né? Quando a ovelha se desgarra ali do rebanho, ele vai com o cajado, puxa o pescocinho e traz para junto do rebanho. Se alguém está desgarrado aqui, esse já é o cajado puxando você para junto. Para mostrar para você que você pode ser aquele sacrifício no altar do Senhor que agrada a Ele. Que vai ser bênção na casa dele, bênção nesse mundo que jaz no maligno. Você é bênção, irmão. Coloque a mão no seu coração e fala, eu sou bênção. Eu sou filho de Deus. Vamos ficar em pé?
Se você tem agora, nesse momento, a vontade de já pedir perdão por alguma coisa errada que você está colocando no altar, se você está colocando algum fermento, esse é o momento de você pedir perdão, de orar. E continue lutando contra esses fermentos. Esse fermento não agrada a Deus. Esse tipo de fermento só viola aquilo que Deus planejou para a tua vida. Não faça isso. Tá? Feche os seus olhos. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã estarmos reunidos aqui em teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada, por cada pessoa que veio aqui buscar a tua presença, Senhor, louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Eu quero pedir para cada um aqui, por cada um aqui que tem algum problema, Senhor, de relacionamento, no casamento, finanças, qualquer coisa, qualquer fermento que está perturbando, estragando, atrapalhando a vida espiritual. Tira, Senhor, que cada um aqui possa ter consciência do pecado e pedir perdão daquilo que não te agrada e fazer tudo para a glória do Senhor. Abençoe cada vida, Senhor. Que possamos ser corretos nas nossas atitudes de cristãos. Que possamos buscar sempre fazer a tua vontade e não a nossa. Que o nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é a vida eterna. Que cada um aqui possa ter consciência disso e buscar sempre o fogo que vem do céu, o fogo que Deus manda para nós. Em nome de Jesus. Amém.